Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia de Descartes. Será que ela supera o ceticismo? E vamos também falar um pouquinho sobre o quadro sinótico do pensamento do Descartes. Bora lá? Sem a prova da existência de Deus, Descartes jamais teria conseguido superar o solipsismo e estabelecer a possibilidade do conhecimento científico em bases sólidas. Mas será esta uma boa solução para o problema cético formulado na primeira meditação? Alguns dos intérpretes e críticos de Descartes, mesmo em sua época, consideraram que, com efeito, a dúvida, tal como formulada por Descartes, é tão radical que acaba não sendo superada. Em suma, Descartes teria sido o introdutor do ceticismo no pensamento moderno, segundo Popkin, no Ceticismo de Erasmo a Spinoza, no capítulo 10. De um ceticismo tão radical que acabará tendo como consequência o abandono do conceito tradicional de conhecimento científico como certeza definitiva, introduzindo a concepção moderna dos limites do conhecimento da razão humana, mais tarde desenvolvida sobretudo por Kant. A primeira grande objeção, considerada pelo próprio Descartes como a objeção das objeções, é formulada por Gassendi nas quintas objeções e por Mersenne nas segundas objeções, e diz respeito ao critério de clareza e distinção e à noção de evidência. Se afinal se trata de um critério meramente subjetivo e psicológico, então pode ser questionado e não serve para fundamentar nenhuma verdade ou certeza. Sempre que Descartes recorrer ao princípio da clareza e distinção para justificar a validade de uma ideia, podemos nos perguntar se esta ideia é realmente clara e distinta ou se apenas parece sê-lo para Descartes. Não há ideias que são obviamente falsas, aceitas por outros indivíduos que as consideram, entretanto, claras e distintas, como o próprio Descartes mostra em sua discussão da tradição? Por que as ideias de Descartes estariam livres dessa objeção? O critério de clareza e distinção parece, assim, insuficiente. Em decorrência disso, como mostra a objeção conhecida como o Círculo de Arnaud, nas quartas objeções, sequer a existência de Deus pode livrar-se desse impasse. Com efeito, as provas cartesianas da existência de Deus seriam circulares, na medida em que Descartes afirma a validade das ideias claras e distintas a partir de Deus, porque, por ser perfeito, não é enganador e garante o nosso conhecimento. Por outro lado, sabemos que Deus é o ser perfeito a partir de nossa ideia clara e distinta de Deus. A circularidade se dá assim irremediavelmente. Dada a força da formulação da dúvida na primeira meditação, mesmo a existência de Deus, ainda que provada, seria insuficiente para garantir qualquer conhecimento absolutamente certo, além do cogito, do penso, logo existo, cuja certeza, por sua vez, é obtida independentemente da existência de Deus, mas que pode ser questionada em outras bases, como vimos, e que, de qualquer modo, não nos permite obter conhecimento real. A existência de Deus poderia, no máximo, garantir um conhecimento absoluto do ponto de vista de Deus, que é o ser absoluto, mas jamais do ponto de vista humano, sempre limitado. De fato, nas respostas às segundas objeções, Descartes admite que nossas verdades não são verdadeiras ou falsas em um sentido absoluto, mas apenas que temos toda a certeza de que podemos razoavelmente desejar. Porém, de acordo com a primeira regra do método, devemos rejeitar qualquer proposição em relação à qual haja a menor possibilidade de dúvida. Do ponto de vista absoluto, isto é, do ponto de vista de Deus, verdades que nos parecem certas podem não sê-lo. Assim, teríamos apenas a possibilidade de ter verdades definitivas, razoavelmente certas, mas nunca certezas absolutas realmente necessárias. Cai por terra, portanto, a definição clássica do conhecimento científico como certeza absoluta, como verdade universal e necessária. Após Descartes, no pensamento moderno, esta concepção clássica jamais poderá ser retomada como tal. O que nos resta, então, do pensamento de Descartes, se podemos questionar o argumento cognitivo, a prova da existência de Deus e a possibilidade de fundamentar o conhecimento científico com base em ambos? Resta-nos o método da dúvida. Podemos considerar assim que a grande contribuição cartesiana à filosofia, do ponto de vista da questão do método e da fundamentação do conhecimento, é o germe da atitude crítica introduzida pela dúvida, que dá, portanto, início ao desenvolvimento da longa reflexão sobre os limites do conhecimento humano e ao questionamento da concepção tradicional de ciência que caracteriza a filosofia moderna. Depois de Descartes, ou caímos em dogmatismo, que se revelará inaceitável, ou temos que dar conta das questões levantadas pelos céticos, doravante denominados filósofos críticos. Então vamos ao quadro sinótico. O pensamento de Descartes tem como pano de fundo as grandes transformações no mundo europeu dos séculos XVI e XVII. Descartes pretende fundamentar a possibilidade do conhecimento científico da nova ciência, encontrando uma verdade inquestionável e refutando o ceticismo. Ele adota uma posição racionalista, toma a razão natural como ponto de partida do processo de conhecimento, enfatizando a necessidade do método para bem conduzir esta razão em sua aplicação ao real. Encontra no próprio pensamento a certeza de que não pode ser posta em questão para o cético, já que duvidar é pensar, e a dúvida pressupõe o pensamento, é o argumento do cogito.
O argumento do cogito coloca diante do solipsismo, né, da solidão, do pensamento preso em si mesmo, do indivíduo, do sujeito, né, um idealismo, né, a concepção de que só a ideia existe, o idealismo radical, que significa o isolamento da consciência, a consciência só solitária, né, o solipsismo, a interioridade em relação ao mundo exterior. Então, nem em contato com o mundo eu posso afirmar que existe, ou que há, ou que eu posso ter. Descartes recorre à existência de Deus para garantir a correspondência entre o pensamento real no processo de conhecimento, e retomando alguns pressupostos do realismo escolástico. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.